comprometido. Agora a gente vai aprender a fazer um zine, a gente vai aprender a produzir um zine. Agora que a gente já começou a produzir o conteúdo, o recheio do nosso zine, né? Agora que a gente já está fazendo os exercícios de escrita criativa, espero que estejam. A gente já está fazendo os exercícios de escrita criativa, a gente já está produzindo aí poesia louca ou fazendo desenho demais. A gente vai aprender a fazer um zine. Mas pra gente aprender a fazer um zine, primeiro a gente tem que entender o que é um zine, sabe? Porque aí, João, você tá falando que é um zine aí, mas que palavra que é essa? Eu nem sei que palavra que é essa. Zine vem de fanzine, o zine ou a zine, não tem definição de gênero a palavra. É uma proposta de artistas independentes para poder fazer o seu trabalho rodar, como se fosse revistinhas ou um livretinho de pequeno porte, bem pequenininho mesmo, que a galera começou a fazer para poder ter o próprio, ter a própria forma, né, o mundo editorial é difícil publicar livro, então a galera começou a produzir zine para poder fazer o seu trabalho circular de forma mais rápida, mais fácil, de fácil circulação. A palavra fanzine é uma aglutinação, ou seja, uma derivação da palavra fan magazine, que é basicamente revista de fãs. Aí a gente tem várias outras formas de falar, mas a gente costuma falar só zine. E a gente costuma fazer zine porque é um material de fácil fabricação. O zine ele é barato de se fazer e como é um trabalho artístico, o preço que você vai vender, você escolhe. Você dá o valor para sua arte. É importante a gente pensar assim. É importante a gente ter essa cabeça de que o seu trabalho, a sua arte, é você quem valoriza. Os zines não são novos, são muito antigos, foram usados por uma galera, por uma pá de objetivo. A galera do movimento punk usou bastante os zines para poder fazer mais fácil circular, para fazer seus ideais circular mais fácil, né? Para poder circular ideia, ou até mesmo para fazer divulgação de trabalhos artísticos ou não. Várias causas sociais e vários outros movimentos usaram os zines para poder passar suas ideias. Uma geração no Brasil que ficou conhecida como a geração mimeógrafo, inclusive eu tenho até um mimeógrafo tatuado. Mimeógrafo é acho que a primeira droga que a galera usou na escola, quem é mais novo não vai conhecer. É aquela copiadora que era manivela e a folha saía com cheirinho de álcool, chegava na sala quentinha com cheirinho de álcool. A gente gostava disso. Então, geração mimeógrafo ficou conhecida assim, porque na época da ditadura a galera era bastante censurada, a galera não tinha estrutura, as grandes editoras eram controladas pela censura também, a galera queria publicar, a galera queria soltar seus zines, queria soltar seus trabalhos e tal. E a galera começou a fazer seus próprios zines, seus próprios lambe-lambes à mão no mimeógrafo, e essa galera ficou conhecida como a geração mimeógrafo. O primeiro zine que foi registrado aqui no Brasil, que tem registro, ele foi registrado em 1965, na primeira convenção de ficção científica. Eu não consegui achar o nome do ator, mas o nome do zine é O Cobra, e fala sobre ficção científica, óbvio, né? Foi na primeira convenção de ficção científica que aconteceu em São Paulo em 65. Então os zines não são uma coisa que vem de agora, é uma coisa que já vem de muito tempo, e a galera costuma usar para fazer o material circular, como eu já disse. E a importância da gente fazer o nosso material circular é justamente essa. Os zines são a base da caminhada da gente como artista independente, a gente que trabalha com a palavra, a gente que é trabalhador da palavra de forma independente. Os zines praticamente são a base pra gente entrar e fazer nosso material circular e ter até uma graninha extra, fazer render uma graninha extra. E a gente pensa em produzir o zine, várias galera já produziu o zine. Meu primeiro zine eu produzi foi em 2017, tinha 18 anos, eu produzi meu primeiro zine, chamado Miragens à Margens. Eu vou colocar uma fotinha dele aí no vídeo também, vai rolar. Vai ser o Miragens à Margens, e eu consegui vender bastante, me ajudou muito e fez a galera conhecer até bastante o meu trabalho. Depois disso eu lancei o Escambo de Sentimentos e o Entre Copo, Poemas e Contos, todos eles em formatos diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso até. Pra gente fazer o nosso zine, a gente precisa ficar atento a 3 coisas. A gente precisa pensar 3
na estrutura, mas de geral é 4 coisas. A gente precisa pensar no roteiro, que foi o que a gente fez nessa nossa primeira etapa, né? O recheio, o roteiro, o conteúdo, sobre o que vai ser nesse nosso zine, o que vai ter no nosso zine, sobre o que a gente vai falar no nosso zine, ou seja, qual que vai ser o conteúdo ali do nosso zine. Depois que a gente pensar nesse roteiro e a gente estiver fazendo os exercícios de escrita criativa, a gente vai pensar no formato do zine. Qual vai ser o formato que a gente vai fazer o zine. Vocês podem pesquisar, existem vários formatos diferentes, bem simples, existem vários tutoriais no YouTube também bem simples de formatos de zine, pra gente pensar em como que a gente vai fazer o nosso zine. E o formato bem simples, que é bastante usado, é o formato que a gente vai usar de exemplo também, que é a folha de ofício dobrada no meio. Ou seja, quando você dobra a folha de ofício, você tem 1, 2, 3, 4 páginas na folha de ofício, ou seja, bastante econômico e muito fácil de se produzir esse zine. A gente vai produzir o zine com 3 folhas de ofício, vão ser 3 folhas de ofício dobradas no meio, ou seja, se com uma folha de ofício a gente tem 4 páginas, quando a gente juntar as 3, a gente vai ter 12 páginas contando capa e contando contracapa. A gente vai ter 12 páginas para o nosso zine e a gente vai começar a construir o formato do nosso zine. Depois que a gente entender o formato do nosso zine, é importante a gente pensar na estrutura do nosso zine. Nosso zine vai ser 3 folhas de ofício. Vamos pensar nisso, anotem. 3 folhas de ofício, você compra folha de ofício na papelaria aí na sua quebrada mesmo, a 10, 15 centavos cada folha, ou se você tiver disponível uma grana, você compra um pacote de folhas também, mas eu aconselho comprar só as 3 que você vai usar, porque depois você vai copiar o zine. Então você vai anotar quanto que você gastou nas 3 folhas. 15 centavos em cada folha, beleza, 45 centavos, anotem, é importante anotar, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Depois que a gente definir o formato do nosso zine, a gente vai definir se vai ter algum material complementar. Eu quero que a capa do meu zine seja colorida, então vai ter um gasto a mais com a impressão colorida ou comprar uma folha colorida. Eu não quero grampear, eu quero passar um arame no meu zine, que vai ficar mais bonito, vai ficar com uma estética melhor. Aí a gente vai pensar nisso, e tudo que você for fazer de elemento no seu zine, é importante que você anote os custos. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Depois que a gente definir o formato do nosso zine, como ele vai ser, a gente vai fazer a boneca do nosso zine. A boneca é meio que o esqueleto do zine. A gente vai definir onde vai entrar cada coisa do nosso zine. No nosso caso, como a gente já produziu o conteúdo no vídeo anterior, que foi os nossos 3 desenhos, com a montagem dos 3 acrósticos e as 3 poesias, ou seja, a gente já tem aí 9 páginas de zine garantida. E a gente vai pensar em como a gente vai colocar. Primeiro, pense em uma capa. A capa pode ser um desenho seu, pode ser um nome que você vai dar para o zine, o próprio nome do zine, pode ser uma foto que você goste muito, ou seja, é uma coisa que te represente, uma coisa que represente a ideia do seu zine, né? Fica livre escolha de cada um. Na parte de dentro do nosso zine, essa aqui atrás da capa a gente não vai usar, e aqui a página 1. Na página 1, geralmente, eu aconselho, eu coloco a minha apresentação, sabe? Quem eu sou. Eu coloco no zine, o nome do autor do zine, nesse caso, né? JP, com o que eu trampo. Aproveito para deixar um pouquinho sobre o que se trata o zine, uma apresentação do trabalho na página 1. Na página 2, aí já vai entrar o desenho. Quando a gente mudar de página, o desenho que a gente pensou lá, depois que a gente colocar o desenho do objeto que a gente pensou, a gente vai colocar aqui desse lado o acróstico montado. Uma palavrinha em cima da outra e tal, bonitinho. E na página de trás, vocês vão colocar a poesia feita. Depois que vocês colocarem a poesia feita, é só repetir o processo e assim por diante. Ou seja, a gente já tem a boneca do nosso zine. Só que sem colocar direto, gente, não coloca direto. Importante, marcar o seu zine. Por exemplo, aqui nesse meu eu marquei capa e eu enumerei as páginas. Capa, aí aqui tá página, aqui tá página 1, página 2 e assim por diante. Assim que a gente monta a boneca do nosso zine. A boneca do nosso zine, a gente vai definir onde que vai entrar cada coisa do nosso zine.
Por isso que é importante a gente pensar antes de colocar as coisas, porque depois que a gente colocar, se a gente errar alguma coisa ou se elas não gostarem, aí vai ser um trabalho a mais, que vai ter que fazer tudo, comprar mais folha, ou seja, gastar mais. Então, dica importante na produção de um zine: planejamento. Quanto mais o zine é planejado, mais fácil ele fica, menos ele custa para ser produzido, ou seja, quanto menos seu zine custar para ser produzido, maior a sua margem de lucro. A gente vai conversar sobre isso na próxima pílula, no próximo vídeo. Depois que a gente fazer a boneca do nosso zine, a gente vai fazer a montagem do nosso zine. Aí sim, depois que a gente pensou tudo, agora que a gente já está produzindo poesia, a gente já está fazendo poesia, agora que a gente já sabe como montar o roteiro do nosso zine, a gente sabe o que é um zine, agora que a gente sabe como definir o formato do nosso zine, a gente definiu o formato, pode ser esse formato, pode ser algum outro formato de zine. Por exemplo, vou ensinar para vocês aqui um outro formato que é muito bom de zine também, para a gente fazer a boneca e a montagem do zine. Esse aqui é o formato da folha de ofício, que gasta as 3 folhas de ofício e a folha de ofício de lado. Tem um outro que ele é muito fácil de se fazer também, que você vai pegar esse gasta apenas uma folha de ofício. Vai dobrar sua folha de ofício no meio. Depois que você dobrar sua folha de ofício no meio, você vai dobrar ela de novo. Dobrou assim. Agora vai dobrar assim. A gente está fazendo marcação. Depois que a gente fizer essa marcação aqui, a gente vai fazer assim de novo. Dobra muito. Esse aqui é um formato menorzinho. Pronto, depois que a gente fizer isso aqui, vocês vão apertar bastante para marcar mesmo. A ideia é fazer a marcação do seu zine. A ideia é fazer a marcação do seu zine. E depois a gente vai abrir. Depois que você abrir seu zine, você tem a marcação dele certinha. E agora eu vou falar para vocês o que a gente vai fazer com essa marcação. Só um momento que eu esqueci de pegar a tesoura. Não, tá aqui até. Só força. Não fui tão burro. Tá, o que a gente vai fazer com essa marcação? Aí a ideia do que a gente vai fazer com essa marcação do zine pra gente poder dobrar ele depois. Depois que a gente tem ele marcado aqui, ele ficou, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos. A gente vai dobrar ele no meio, de novo. Só assim. E a gente vai ver essa marcação aqui, ó. Daqui do começo da folha, do lado fechado, lembrando, é importante ressaltar, do lado fechado da folha, desse lado aqui que está fechado, vocês vão cortar até aqui, ó. O finalzinho do primeiro retângulo aqui, ó. Daqui, até o meio do seu zine. Depois que seu zine estiver cortado, ele vai estar com esse buraco aqui no meio. Importante, seu zine tá assim, se não tiver assim, tá errado. Volta o vídeo, olha de novo, me vê cortando e tenta fazer certinho. Se não tiver assim, tá errado. Depois que você fizer isso, você vai segurar esses dois lados aqui na ponta deste lado e na ponta deste lado, e vai dobrar assim, só um pouquinho, não dobrar todo. E vai colocar o seu polegar aqui atrás, para marcar, para não deixar ele dobrar todo. Vai colocar o seu polegar aqui atrás e vai empurrar seu zine. Depois que você empurrar, ele vai ficar assim, tipo um X mesmo. Você vai empurrar seu zine. Depois que você fizer isso, é só fechar. Prontinho. Seu zine está fechado e está pronto o formato do seu zine. Vamos fazer mais uma vez. Tá aqui seu zine, com um buraquinho no meio, né? Vai empurrar com o polegar aqui atrás, para não deixar fechar tudo. Seu zine vai ficar como esse X aqui. Depois só dobrar. Depois que você dobrar seu zine, você vai ter o formato do seu zine construído já. Vai ser um zine de, contando capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 páginas, contando a capa e a contracapa. Se não for contar a capa e a contracapa, 6 páginas, 6 versinhos que você pode colocar, que a gente construiu lá na primeira etapa. 6 versinhos que você pode colocar aqui. Lembrando, depois que você fizer isso, é só repetir o processo. De lápis é muito importante você marcar capa, página 1, página 2, página 3. Esse zine aqui, ele até é mais barato de se fazer, porque você gasta uma folha de ofício só. E você consegue fazer seu zine inteiro. E em algumas papelarias, quando você for fazer a cópia dela, fazer a cópia do seu zine, você acha algumas papelarias, se você for fazer muita cópia, algumas papelarias que cada cópia, acho que é acima de 50 ou 100 cópias, você consegue fazer a cópia a 5 centavos só. Se você quiser fazer só frente, né? Pra gente construir esse zine, lembrando, pra gente colocar o zine, depois que a gente tiver a boneca pronta, o formato pronto, a gente vai fazer a boneca desse zine. A boneca desse zine a gente numera com o zine assim normal, vou até numerar aqui. A capa, página 1, página 2, página 3, 4, 5, 6... e a contracapa. Esse zine, a gente numera, a gente faz a boneca dele com ele fechado, a gente só numera com ele fechado, mas na hora de construir, na hora de colocar a poesia, é fácil fazer com ele aberto também, caso você vá fazer no computador. É bom para você visualizar. Você coloca no modo paisagem, né, no computador, e você vai ver ele assim, olha, vai ficar algumas folhas de cabeça para baixo, e na hora de construir o seu zine, porque quando você for tirar o xerox, ele vai estar assim. Então é importante você montar a boneca do seu zine numa folha, numeradinha certinha, e em outra folha, antes de cortar, só marcada, você montar o seu zine completo, com as poesias e tudo, porque quando você for levar para fazer o xerox, ele vai ser feito assim. Vai ser feito assim, o seu zine vai ser construído todo aberto. Então esse processo de cortar vai ser repetido em cada um dos seus zines depois que você fazer a cópia de cada um. Ele é um zine mais barato de se fazer, mas ele é um pouquinho mais trabalhoso do que esse primeiro formato que a gente aprendeu, que é só você colocar suas poesias. Você pode colocar suas poesias nesse daqui até depois que você fizer, porque você consegue só depois, antes de grampear, só depois separar as folhas e levar para copiar. E você pode até, quando você for copiar, pedir para copiar em modo livreto, que fica um pouquinho mais fácil. Hoje a gente aprendeu a fazer essas duas modalidades de zine. Depois que a gente fizer o nosso zine, a gente faz a montagem dele, né? Porque esse processo de colocar as coisas que a gente fizer, que a gente já produziu, a nossa poesia, o nosso desenho, uma música. Lembrando que não obrigatoriamente seu zine precisa ter esse formato. Tem vários outros formatos na internet, vocês podem pesquisar. Eu quis dar esses de exemplo porque são zines são formatos que eu já usei. Gostei muito de trabalhar com esses formatos e achei barato de fazer e muito bom de fazer. E a gente está tentando focar nisso, né? Uma coisa barata que vai ter um retornozinho pra gente. Então, mais ou menos isso que faz o seu zine, lembrando de procurar nos outros formatos. Depois que a gente tiver o nosso zine pronto, a gente vai pensar em como que a gente vai comercializar esse zine. Como que a gente vai fazer para vender. Só que isso é papo da gente fazer no próximo vídeo, que a gente vai trocar uma ideia de como comercializar seu zine, como vender sua arte. Então no próximo vídeo vocês vão aprender a vender sua arte e ter algumas estratégias de venda.